Bem-vindos e bem-vindas a um podcast Meia Dose de Conversa. Celebrou-se no dia 1 de março o Dia da Discriminação Zero. No âmbito do podcast Meia Dose de Conversa, recebemos hoje Anabela Rodrigues, mais conhecida por Belinha, ativista e uma das coringas do GTO de Lisboa. Toda a sua vivência está ligada ao bairro da Cova da Moura, onde cresceu. É mãe, mulher, escritora e no dia-a-dia trabalha como mediadora cultural numa associação de imigrantes. A sua praxis está ligada ao teatro do oprimido. Desde 2012, em conjunto com outras pessoas, companheiras e companheiros de luta, apresentam espetáculos de teatro fórum, a nível nacional, mas também internacional, através do grupo AmiAfro, que procura dar visibilidade às opressões das pessoas negras. Dinamiza, através de projetos, atividades com jovens e com pessoas idosas, recorrendo, em particular, também às técnicas e à metodologia do teatro do oprimido para a transformação social. Faz parte da rede Together, do Teatro do Oprimido, enquanto atriz e multiplicadora, em conjunto com associações praticantes deste na Alemanha, em França, Espanha, Itália, Escócia e Croácia. Pisa também, por vezes, outros palcos, uma vez que é conselheira no Conselho Económico e Social, foi eurodeputada de março de 2024 a julho de 2024, tem promovido o Manifesto das Mulheres do Serviço Doméstico, seja no Parlamento Europeu como no Nacional, com o Teatro Legislativo. Bem-vinda, Anabela, é um prazer também poder Obrigada também recebê-la. por estar cá. Enfim, começava por lançar, nomeadamente para quem possa estar familiarizado, mas para quem possa também estar menos familiarizado com a metodologia do teatro do oprimido, se nos poderás falar um bocadinho sobre o que é o teatro do oprimido, enfim, o que é que também, eventualmente, essa metodologia releva na intervenção com pessoas vulnerabilizadas, e, no fundo, o que é que o teatro do oprimido, de alguma forma, também pode gerar nesta intervenção, da tua perspectiva e da tua longa, vasta experiência, evidentemente. Então, se calhar dizer, nós chamamos mesmo, é uma associação que tem Grupo Teatro do Oprimido de Lisboa, e tem porque que é Teatro do Oprimido de Lisboa, exatamente porque vai buscar esta metodologia que é de Augusto Boal, e há quem diga que é uma ferramenta, há quem utilize que é uma arte marcial, não é? E utilizámo-la e resolvemos utilizar desde o seu primeiro dia, quando ela é fundada, em 2005, com o que nós chamamos de grupos vulneráveis. Ela começa na Cova da Moura, exatamente com pessoas afrodescendentes, na sua grande maioria, alarga-se para o Zambujal, e a primeira pergunta que tu me fazes está muito relacionado com exatamente a primeira pergunta que os grupos fizeram no primeiro dia que nós começámos a atividade. O que é isto de teatro? É para fazer teatro? É para fazer o quê? Então, o Teatro do Oprimido lança, nós conhecemos mais o Teatro Fórum, mas ela o que faz é que um mero cidadão ou cidadã faça parte também da transformação social que deve ocorrer na sua vida e na vida da sua própria comunidade, em palavras muito mais próximas a nós todos. Na década de 60, Augusto Boal resolve trabalhar com o que ele chama dos oprimidos ou das oprimidas. Hoje em dia nós utilizamos muito o masculino e o feminino, mas a verdade é que a palavra é oprimido, não é? E a ideia era que eles próprios pudessem produzir, construir a sua próprio espetáculo, a sua própria produção e colocar em palco uma pergunta ou algumas perguntas que têm a ver com a sua situação de vida real. E é isto que foi o desafio que ao longo dos anos tenho trabalhado com estes grupos vulneráveis, que é trazer a palco perguntas que são opressões que por elas são vividas ao longo de toda a sua vida. Aquilo que o Teatro do Oprimido nos permite fazer através do teatro jornal, do teatro imagem, do teatro fórum, do que nós chamamos de estética do oprimido, é tornar visível um conflito e que esse conflito que é trazido a palco não é resolvido pelos atores ou atrizes que estão em palco, mas é em conjunto com todos os que estão no público e que nós chamamos de espectadores, porque eles também podem intervir dentro do, seja no teatro fórum, seja no teatro jornal, eles também têm uma palavra a dizer sobre isto. E a ideia sempre foi esta, de transformar um mero ator em alguém que produz, em alguém que cria, e também de fazer com que um mero espectador seja realmente também um ator e uma atriz que vai fazer esta transformação. Ela é da década de 60, do tempo da ditadura no Brasil, mas ela acaba por se espalhar ao longo
ao longo de um bocadinho do mundo. Na Europa também ela é praticada. Hoje em dia diz que em mais de 70, 75, 80 países. Em algumas faculdades já se trabalha mesmo sobre estas questões. Se calhar até neste ano de 2025 faz todo o sentido ir buscar outra vez esta técnica, esta forma de estar na vida, e eu considero uma praxis. E porquê que eu lhe considero uma praxis? Porque é exatamente as nossas vidas que nós estamos a colocar em palco e que queremos transformar. Falo do racismo, falo destas coisas tão simples quanto a xenofobia, falo destas coisas tão simples como do feminismo, falo destas coisas tão simples como da classe social, não é? De ser pobre, vir servir para Lisboa, como é o caso destas mulheres com quem eu trabalho em Marvila, que vêm servir para Lisboa, e como a classe tem alguma relação e opressões que acabam por elas viver nesta sua condição. E acho que estas relações com as populações vulneráveis é elas perceberem, primeiro, porque é que é uma opressão, porque é que elas estão a viver estas situações, porque é que isto acontece na sua vida e como é que se pode transformar. E a possibilidade de dialogar de uma forma política, porque esta é verdade, é um teatro político, de uma forma política, como é que nós podemos transformar, não é? E é isso que temos procurado fazer ao longo dos anos. As pessoas é que nos chamam de grupos vulneráveis, porque na realidade nós, enquanto oprimidos e oprimidas, sabemos que nós é que somos os responsáveis da mudança de que vai passar, não é? Mas só por isso é que eu digo que somos nós, as pessoas é que nos chamam de grupos vulneráveis, sim. não esta palavra muitas vezes. Sim, eu pegando aqui, especialmente na última parte, eu compreendo perfeitamente o que está a ser dito e eu diria que, no fundo, há grupos e pessoas vulnerabilizadas e, portanto, na medida em que essa vulnerabilidade depende muito mais de fatores estruturais e de mecanismos de opressão estruturais do que, na verdade, da responsabilidade individual daquelas pessoas e acho que essa questão da linguagem é absolutamente relevante. Voltando só aqui um bocadinho à questão do teatro oprimido e que, como estamos também, no fundo, a falar no âmbito das comemorações do Dia da Discriminação Zero e de acordo também com o que estavas a dizer, Anabela, então, enfim, o teatro do oprimido, primeira questão, coloco em função do que disseste, é uma ferramenta ou uma metodologia, enfim, como quisermos, acessível a qualquer pessoa, pergunto eu, que não tenha noção nenhuma de teatro, que não tenha noção nenhuma artística do que é o teatro, eventualmente, pergunto se isso é viável. E por outro lado, pergunto, será de alguma forma uma metodologia para ensaiar a realidade e para ensaiar a intervenção ao nível da realidade sobre os sistemas de opressão e da discriminação, nomeadamente também como foste falando do teu contexto com as mulheres e também em particular com as mulheres negras? Então, a frase que se diz em teatro oprimido é que ela é um ensaio para a nossa realidade. Eu acho que ao longo do tempo, eu acho que ela é mais do que um ensaio, é mesmo uma prática. Ela é uma prática realmente da nossa realidade. E quando diz é para todos e para todas, não é? Independentemente. Primeiro porque ela não envolve grandes recursos e segundo, ela só vai ser aquilo que o grupo ou que as pessoas nelas participam. Não é? E ela é feita através de jogos e exercícios que são trazidos. Estes jogos e exercícios, evidente, têm uma intenção. A própria, a que nós chamamos, alguns podem lhe chamar uma Bíblia, outros podem lhe chamar um manual, outros podem lhe chamar um caderno de orientação, que se começa sempre quando utiliza o teatro oprimido, tem a ver com os jogos para atores e não atores. E quando nós o analisamos, percebemos que são jogos que se calhar conhecemos de alguma maneira, nunca o aprofundamos, ou de alguma maneira ela está relacionada com o teatro. E o teatro tem sido também, ao longo do tempo, uma forma elitista para alguns e para algumas. O acesso ao teatro, também, com o teatro do oprimido, tem sido permitido dizer que ela é para todos e para todas. Porque quando nós, enquanto associação, tentamos explicar o que é que nós fazemos, as pessoas têm alguma dificuldade, sobretudo os teatros convencionais, podemos assim dizer, como é que nos enquadramos, se nós somos sociais ou somos realmente arte. E eu utilizo o termo muito artivista, não é? Agora também já mais gente utiliza, e eu utilizo muito isto porque realmente ela está muito relacionada com a nossa prática, ela não está desligada de um e do outro. E quando falamos do teatro do oprimido, temos de estar todas as vezes a explicar o que é teatro do oprimido. Ela é para tudo e vai depender muito do que nós produzimos. E por isso é que quando não existem encomendas de trabalho no teatro do oprimido,
existe um tema e desse tema pode sair várias coisas. Às vezes incómodo até para quem nos encomenda, nunca temos a certeza do que é que seria. E realmente é um bocadinho por aí, que é esta questão de eu não sei o que é que daí vai sair, porque depende das histórias de vida de todas as pessoas que participam. Mas ela é uma metodologia que permite-nos trabalhar em qualquer lugar, em qualquer forma, com ou não, com ou não domínio da língua das pessoas. Dentro de uma sala eu posso ter pessoas de diferentes nacionalidades que falam diferentes linguagens e nós vamos nos conseguir entender porque os jogos e exercícios do teatro permite, assim o permitem fazer, não é? Há uma coisa que é muito interessante na questão do teatro-imagem, é que é exatamente isso, nós podemos dizer muito sem utilizar a palavra. A palavra deve ser uma das últimas ações exatamente para cortar. Uma das questões com o teatro, às vezes dizíamos, uma rapariga dizia, eu adoro teatro, eu adoro teatro porque eu gosto de ter falas. E quando chega ao teatro do oprimido, percebe que às vezes as falas são a última coisa que nós utilizamos. E hoje em dia ela não sente esta necessidade de utilizar tantas palavras, porque realmente as imagens, aquilo que nós colocamos em palco ou uma exposição é o suficiente para que seja perceptível para qualquer lugar e qualquer espetáculo no mundo. E é por isso que também circulamos no país, não é? A possibilidade de circular no país ou a nível de europeu é porque conseguimos fazer uma linguagem que ela é acessível a todos e todas. Pegando também aqui nesta última questão que colocas, e relativamente ao trabalho do GTO de Lisboa, em que contextos é que vocês se encontram atualmente a intervir? Embora vocês tenham já um vasto tempo de existência, portanto já fizeram intervenção noutros, já trabalharam em diversos contextos. Neste momento, onde é que se encontram a trabalhar, nomeadamente em contextos onde estejam envolvidas particularmente mulheres negras, e que no fundo toda a metodologia de teatro esteja a ser trabalhada com mulheres, meninas ou raparigas, eventualmente também, que vocês neste momento estejam a trabalhar. Às vezes tem a ver com a própria realidade, não é? As coisas acabam por ir sempre insistente connosco. Neste momento estamos no Val da Amoreira, voltámos ao Val da Amoreira, passado alguns anos, e, engraçado, o Val da Amoreira sempre foi tendencialmente um grupo feminino. Neste momento ele é misto, e voltámos ao Val da Amoreira exatamente na escola secundária do Baixa da Banheira e estamos a fazer um trabalho que estamos a trabalhar num projeto que é Partis, com a Sim? Fundação Gulbenkian, e que é teatro e cinema. Ou Sim. seja, a Ângela é uma mulher negra, também artista, coreógrafa, e ela lançou o desafio ao GTO, exatamente de trabalharmos com o arquivo de fotografias que existe no Museu Nacional de História, para trabalhar com as pessoas afrodescendentes de diferentes faixas etárias, exatamente no Val da Amoreira, e depois combinar com uma performance artística que envolve técnicas do TO, Teatro do Oprimido, para quem não sabe, eu às vezes vou dizer TO, e em conjunto com a dança, porque ela vem da dança contemporânea, ela da dança clássica, mas também ver como é que isto podia ser uma realidade com pessoas que sabem português, que não sabem português, que sabem ler, que não sabem ler, desde os 18 anos até aos 70 anos de idade. Então, este é um trabalho, é um ano inteiro. Se nós conseguimos, passamos para o segundo ano, mas neste ano vai ser isto e vai ter uma performance mais ou menos em maio, exatamente no Museu Nacional de História. E que também está ligado ao Museu de Etnografia, como devem saber. O segundo trabalho, também interessante, é uma coisa que chama-se Teatro e Cinema, e neste teatro e cinema também é misto, de homens e mulheres, e é na zona de Marvila, e sobretudo com netos e filhos de pessoas que fizeram o êxito rural para Lisboa. E é numa zona que vem dos famosos bairros de Chelas, que agora chama-se Marvila, porque há uma grande desconstrução e que neste momento também há uma gentrificação que acaba por Marvila agora é um sítio enquanto que durante muito tempo não foi. E de pessoas que vieram das barracas, não é? Pessoas que vieram da zona de Alvalade, que viviam mesmo em barracas e que foram realojadas ainda numa espécie de fomento de habitação, com sonhos do que é que ia ser a vida, e se calhar, passado muitos anos, ainda vivem e perpetuam ciclos de pobreza. Então, entender isto. E aqui é o teatro e o cinema,
Consegue-nos este teatro oprimido construir uma história que é levada a palco, mas depois essa história transformar-se numa curta, que também depois é levada ao cinema. E são histórias que eles e elas querem contar a outros e a outras, em conjunto com a Cova da Moura. Então há uma ligação à Cova da Moura, são outros jovens que fazem exatamente a mesma situação e que querem contar uma história a estes de Marvila, que depois também vai ser um filme. A terceira é este grupo de mulheres que vem do desafio com a solidariedade de imigrantes, não é? Uma associação que trabalha sobretudo no apoio a imigrantes de 101 nacionalidades diferentes, e que percebemos é que dar voz às mulheres tem sido uma necessidade. E percebemos que era importante fazer. Ao mesmo tempo, tivemos um projeto que tinha a ver com o trabalho, que eram sobretudo mulheres e de mulheres do serviço doméstico. E esta mulher do serviço doméstico está ligada a uma lei que é uma lei de 1992, que é uma luta feminista, mas que entendemos que ainda não alcançou a visibilidade necessária, e porque percebemos que ao longo do tempo ela é feita sobretudo, agora não tanto por estas mulheres que fizeram um êxito rural, sobretudo nas zonas de Lisboa e de Porto, mas por mulheres migrantes e muitas delas negras, não é? E é esta a razão de pegar neste tema, de tentar dar visibilidade a elas e a possibilidade de, enquanto eurodeputada, trazer este tema. Porquê? Porque também na Europa existem outras mulheres que fazem esta luta. Percebemos quando fomos a Bruxelas que existe uma liga, que chama-se a Liga do Serviço Doméstico, que tenta de alguma maneira alterar isto. Eram quase todas afrodescendentes e mulheres migrantes, também não vamos dizer, também da América Latina, também temos bastantes, e que também trabalham exatamente sobre este mesmo tempo de dar visibilidade. Porquê? Porque estas mulheres são quase todas invisíveis. Limpam escritórios, limpam casas, estão dentro de copas de restaurantes. Na realidade, elas não são visíveis. É aquele trabalho que continua a ser dado às mulheres, porque elas é que fazem bem, não é? Descurando que, ao mesmo tempo, quando se perpetua isto, estamos a perpetuar aquilo que o patriarcado nos faz, que é exatamente manter este cantinho, este tipo de tarefas de serviço doméstico às mulheres, e se aquela não faz, entrega a outras mulheres que a façam, mal remuneradas, exploradas, neste mesmo sentido. E o pior disto tudo é que acabam por ser as patroas as vozes, quando na realidade isto é porque o homem não o faz, mas ela, como não, tem que ir profissionalmente fazer outro tipo de trabalho, alguém tem que fazer aquilo que ele não quer fazer. E isto por isso é que nós dizemos que é sempre uma luta feminista. E as técnicas do teatro aliam-se às mulheres. Porquê? Porque ela é exatamente para todos e para todos. A história que nós queremos contar, o manifesto que foi criado, foi um manifesto criado por elas, e aquilo que nós queremos encaminhar é também com elas. O que nós fazemos é depois encontrar aliados, não é? Também outro termo que nós utilizamos muito no teatro oprimido, é encontrar aliados que possam perceber desta história, solidarizarem-se connosco, de alguma maneira possam nos apoiar também nesta caminhada. E a ideia de dar visibilidade é porque realmente elas não estão em lugares. Eu vou fazer uma parte aqui que também está relacionado com isto. Ontem mandaram uma fotografia de um trabalho de uma miúda de 10 anos que vai apresentar na escola. E porquê que mandaram esta fotografia? Ela é filha de uma Adélia, uma ativista também da zona das Galinheiras, que eu convidei para ir apresentar trabalhos de mulheres negras que estavam a fazer trabalhos interessantes e que possam dialogar dentro do Parlamento Europeu com outras estruturas de outros países. E a Adélia leva a filha para exatamente para o Parlamento Europeu, foi lá, foi visitar, conheceu outras pessoas também durante esse processo, e ela, o trabalho dela era mulheres negras poderosas, o termo dela era poderosas, na política e na parte social. E ela escolhe a Beatriz Gomes Dias, que foi eurodeputada, escolheu-me a mim, pronto, porque ela também era como eurodeputada, porque tinha ido, a Paula Cardoso, da Afrolink, que também está a fazer um trabalho interessante nesta questão, escolhe uma mulher de uma associação da Guiné-Bissau, que faz a questão da mutilação genital feminina, escolheu a mãe dela, como é evidente. Então, ela consegue, neste momento, ter exemplos concretos. Estamos a falar de uma menina afrodescendente em Portugal que lhe pede um trabalho e ela recorre
não agora a América, não agora aqueles nomes de outros lugares, mas que em Portugal ela consegue encontrar figuras. E é nesta ideia da visibilidade destas mulheres é que é encontrar isto. E também das mulheres do serviço domésticos serem elas as protagonistas da sua própria mudança. A ideia de as levar ao Parlamento Europeu, agora ao Parlamento Nacional com o Teatro Legislativo, é que elas próprias sejam as forças motoras da mudança, da transformação, não que alguém faça. E não quero tirar o desmérito dos livros que foram escritos sobre elas, das peças de teatro que foram feitas sobre as mulheres de serviço doméstico, dos podcasts que existem sobre elas, mas o que nós gostamos em Teatro do Oprimido é que estas coisas saiam dos próprios ou das próprias, pronto. E é por isso que é esta ideia de visibilidade e este terceiro trabalho. Elas vêm de diferentes lugares. Tenho mulheres no Porto, que também estão a fazer este trabalho. A maior parte delas são da zona de Lisboa, mas da área metropolitana de Lisboa. Seixal, Val da Moreira, a zona de Almada, depois são da Cova da Moura, Casal de São Brás, Casal da Mira, a Cacém, que é Luz, Sintra e de Lisboa. Pronto. Então, este grupo de mulheres fantásticas, que eram 33, neste momento são 52, não é? É uma caminhada, esperemos que daqui a pouco já estamos na área das centenas, não é? Mas a ideia é exatamente este trabalho com elas, porque também o que eu faço é ir buscar estas pessoas que já trabalhamos há muitos anos da Cova da Moura, do Val da Amoreira, do Casal da Mira, para que sejam um reforço da equipa para poder também complementar. Esta é a ideia do teatro e é aquilo que também temos estado agora. Pontualmente vamos fazer num outro workshop, mas sobretudo são estes 3 projetos que estamos a levar neste momento. Permite-me só voltar um bocadinho atrás, percebendo as experiências e depois, enfim, acho que valia a pena também voltar um bocadinho atrás para perceber um bocadinho melhor a história do teatro do oprimido e como é que, enfim, falaste dos grupos que têm estado a trabalhar, das pessoas e das mulheres, particularmente com quem tem estado a trabalhar, enfim, que procuram visibilizar o invisibilizado durante vários longos anos, do ponto de vista estrutural, da discriminação e da opressão estrutural, nomeadamente e em particular sobre as mulheres negras, e que também do ponto de vista das políticas públicas haverá muito caminho a ser feito, enfim, e isso é particularmente relevante, mas gostávamos de perceber um bocadinho melhor também a história do teatro oprimido. Há pouco introduziste alguns elementos, mas também o que é que está na base, se calhar até um bocadinho mais do ponto de vista da filosofia, para que se perceba que quando estás a trabalhar nestes grupos, o que é que pode estar aqui a ser feito? Enfim, qual é o caminho que pode estar a ser traçado? Já se percebeu que as opressões emergem das experiências das pessoas que venham a fazer parte de um grupo de teatro oprimido, mas poderias voltar um bocadinho atrás, a Boal, onde é que surge essa inspiração e depois tentar fazer um bocadinho aqui a relação com os tais grupos e as pessoas com quem tens trabalhado, para que se perceba também, enfim, a história e a perspectiva futura sobre o que tem sido o teu trabalho. Então, ela nasce, todo este percurso sai da década de 60, eu não era viva ainda, é de Augusto de Boal, nós lhe dizemos que ele é um dramaturgo, inclusive ele foi nomeado para Prémio Nobel durante algum tempo. Ele é brasileiro, não é? A questão da América Latina também muito presente nisto. Ele teve exilado, nomeadamente em países como a França, e por isso esta parte também aqui, dentro da América Latina também em outros lugares. Em Portugal ele passou uma vez, 2 vezes, se não me engano, por Portugal, e a relação do Teatro do Oprimido com Portugal não é nesta altura, quando ele passa por cá, ela aparece mais tarde, aqui em Portugal, e ele assenta em 2 questões que para nós é muito importante, que é a questão da solidariedade, esta questão da ética, e não na ética da conduta de cada um na sua profissão, é da ética no sentido de como é que nós vamos visualizar o futuro e como é que ele anda. Como o Teatro do Oprimido, a grande parte da metodologia está anticapitalista, como é evidente, não é? Também dizer-vos isto, mas toda esta metodologia vai nascendo de acordo, seja o teatro imagem, o teatro fórum, o teatro legislativo, até a própria estética, que é a última das partes que é menos desenvolvida, porque Augusto Boal, entretanto, já morreu, é
é tudo fruto de cada vez que ele pisa num determinado país, ele cresce. Neste momento há muitos livros que eu recomendo e que podem ser vistos, não só os Jogos para Atores e para atrizes do próprio Augusto Boal, há o Teatro Legislativo que também ele tem e que também vale a pena. Por exemplo, em Portugal, vocês não ouviram o antes, mas em Portugal, por exemplo, o Soeiro foi um dos que introduziu, em determinada altura, levou inclusive para o Parlamento com os estudantes por empréstimo, e é nesta altura que estou a falar um bocadinho do Teatro Legislativo em Portugal. Depois ele é repetido um bocadinho mais tarde com o grupo Amiafro, até no Goethe Instituto, como Teatro Legislativo, e, por exemplo, eu agora fiz Teatro Legislativo outra vez com as mulheres do serviço doméstico, mas Soeiro ainda fez uma vez também com as mulheres, com um grupo misto também dos cuidados. O teatro imagem não é tanto utilizado em Portugal, ou nós utilizamos exatamente para começar a construir até grande parte do processo. Aí a palavra não aparece, não emerge. O Teatro Fórum, que é aquilo que é mais conhecido e aquilo que até as pessoas acabam por mais ouvir falar, é que eu costumo dizer que o Teatro Fórum acaba por apoiar um bocadinho esta explicação, que é, eu trago uma pergunta a palco, por norma as pessoas vão assistir a esta pergunta, que é uma performance, que é um espetáculo de teatro, as pessoas vão bater palmas ou não, mas a ideia é que não vão para as suas casas, a ideia é que elas depois, vamos fazer um diálogo, e é isto também a essência do teatro do oprimido. A ideia é dialogar com as pessoas que vêm ver este problema que está em palco, é dialogar com as pessoas e encontrar propostas, não é soluções, é propostas de como naquela situação que o oprimido ou oprimida está a viver, poderia ultrapassar esta opressão, não é? Dando um exemplo concreto, é colocar uma situação em que nós vivemos no nosso dia-a-dia, seja de racismo, seja de xenofobia, seja a questão do feminismo, e em conjunto com todas as pessoas que estão presentes naquela sala, encontrarmos algumas propostas de caminho para que se pudesse alcançar uma transformação social. A ideia é que depois o próprio grupo, no seu ensaio, na sua análise deste espetáculo, verifique que propostas é que saíram, estas propostas fazem sentido, não fazem sentido, será que podemos levá-las um bocadinho mais adiante, o que é que poderíamos fazer com elas, como é que as podemos transformar. Então, não acaba no espetáculo, não acaba nesta apresentação, ela é uma continuação daquilo que é possível. A ideia é pegar em propostas que saem do público e construir uma prática, construir uma proposta de intervenção social e política nesta situação. Esta é a ideia do teatro do oprimido e é por isso que trabalhamos com grupos que vão fazer a multiplicação, que é outra das essências do teatro do oprimido, não é? A ideia é fazer a multiplicação disto, não é? Morrer naquelas pessoas, é que elas depois multipliquem para outros, e é por isso que a ideia é que quanto mais espetáculos tu fazes, quanto mais apresentações tu tens, mais difundes a ideia, mais multiplicas não só a metodologia, mas multiplicas também as ideias que estão por detrás e consegues fazer maior número de pessoas dialogar sobre este tema. Estas são um bocadinho as géneros. Em países, eu disse um pouco que eles estão em mais de 70 países neste momento. Em Portugal, nós temos alguns grupos de teatro de oprimido, inclusive temos alguns com alguma prática. Às vezes recebemos esta ideia, eu gostava de fazer teatro de oprimido, posso fazer? Pronto, eu costumo dizer, bom, nós temos estes grupos, ela pode vir fazer e experimentar. A verdade é que depois tem a ver com o tema, algumas ficam, outras não ficam, porque tem a ver realmente com o tema do grupo. Nós, durante algum tempo, fizemos muitas formações de teatro de oprimido. Hoje em dia, fazemos mais workshops do que propriamente formações, porque o que percebemos é que os grupos ocupam tempo. E a ideia é, para aprofundar temas, acabamos por mais trabalhar com grupos do que outras questões. E acabamos por não viver de projetos, não é? O que acaba por ser. Os projetos são aqueles que nós queremos ter e não propriamente aqueles que abrem linhas de financiamento e nós vamos encaixar-nos nas linhas de financiamento. Agora o que tentamos é procuramos projetos que tenham a ver com aquilo que as nossas ânsias e é isto que também faz alguma mudança. Temos no Norte, temos na zona de Coimbra também teatro de oprimido, grupos de teatro de oprimido, temos na zona de Lisboa, 1 ou 2, no Algarve também temos duas professoras que trabalham mesmo com teatro de oprimido, a Ana Vangoris aqui na Escola Superior de Teatro e Cinema, embora com alguma pena minha será para alunos de
do ensino superior. Temos também a Ana Baião, que também trabalha com alunos de ensino superior, infelizmente. Aqueles que trabalham com chamados grupos vulneráveis ou aqueles que foram vulnerabilizados, infelizmente tem que se aceder a estes grupos de menos formais, podemos assim dizer, não é? Mas é um bocadinho isto. E também vos dizer que teatro do oprimido bebe de algumas filosofias, alguns nomes também sonantes, a Bárbara Santos, o Geo Brito, também o próprio filho, o Julian Boal, o filho do Augusto Boal, o Adrian Jackson no Reino Unido, que fazem parte daqueles que fizeram tradução e que mantêm ainda isto. E quando em Barcelona também temos agora 2 ou 3 organizações também de teatro oprimido, não só o Fantom de Barcelona, mas também a Utopia, também em algumas zonas de Madrid. Em França também temos alguns que acabam por estar. Então ela não é uma metodologia tão desconhecida, é uma metodologia que se utiliza. Em Portugal, por alguma razão, ficou muito ligada ao social, o que acaba por nos ter alguma dificuldade de apresentar em salas de teatro. Muitas vezes eu tenho alguma dificuldade em apresentar em salas de teatro. E as vezes que apresentámos em salas de teatro não foi de uma forma quase pro bono, não é? Foram quase sempre projetos que nos levaram a salas de teatro e que nos pagaram para termos este espaço. É? Mas é teatro, é política, e nós não temos vergonha de dizer que ela é teatro e política, porque é isto que é a essência do teatro do oprimido. Nós temos uma subjetividade já latente, não é? Sim, enfim, agradeço também, e estava a surgir também. Há bocadinho referiste também às opressões que, no fundo, o teatro do oprimido, enfim, procura trabalhar, e que, de alguma forma, enfim, quem faz parte dos grupos também as trabalha, enfim, do ponto de vista das suas próprias experiências pessoais, e depois o circular das peças, neste caso, nomeadamente do Teatro Fórum, também permite, enfim, como dizias, também procurar este ensaio da transformação social. Pegando nesta ideia, e, enfim, também muito se fala do que é, enfim, do conceito da interseccionalidade, e de facto parece-me que pode haver aqui algumas relações na medida em que a interseccionalidade é também abordar as estruturas de opressão e a desigualdade. E, de facto, como temos também estado a falar especialmente sobre as mulheres negras, e já falaste aqui de algumas dimensões, ou já foste explorando aqui algumas dimensões, nomeadamente também sobre as questões do trabalho doméstico, precarizado, mal pago, enfim, e da forma também como muito deste contexto laboral, nestas circunstâncias, é prestado, nomeadamente por mulheres negras, e, enfim, em alguns contextos isso torna-se até por demais evidente. A minha questão que se coloca é que outras dimensões de discriminação e de opressão estrutural identificarias e que afetam especialmente a vida e o bem-estar das mulheres negras? E há bocadinho também falavas como um exemplo dessa menina de 10 anos, como passando a ter outros exemplos que ela podia comunicar, o quão isso é tão importante. E de facto isso, enfim, terá uma dimensão extremamente relevante. Mas que outras dimensões específicas do dia-a-dia das mulheres negras, do ponto de vista da vulnerabilização, mais uma vez, e das estruturas de opressão com base no sexismo, pelo facto de serem mulheres, e com base também no racismo, pelo facto de serem negras, que destacarias que afetam, em particular, ainda nos dias de hoje, precisamente a vida e o bem-estar das mulheres negras em Portugal? Há uma que junta-se ali logo a classe, não é? Esta questão da raça, classe e género faz parte infelizmente, está muito vincado, não é? São normalmente mulheres negras, são mulheres que por norma vivem são nos subúrbios, são pobres, estão em bairros de autoconstrução. Por outro lado, também a questão da religião em algumas comunidades, não são todas, mas em algumas comunidades, e isto tem sido sobretudo o que nós temos encontrado, sobretudo na questão das mulheres negras. A questão da representatividade, eu acho que acaba por aparecer, mas que está relacionada com estas opressões que estamos aqui a falar, de classe, género e raça, não é? Elas são as três, muito raramente não são as três. Depois juntam-se outras, nomeadamente a questão da orientação sexual, que acaba por também ir surgindo, mas também está muito relacionada com isto. E às vezes até das próprias entenderem as situações de opressão em que vivem. É tão habitual
que as pessoas nem percebem a situação de opressão em que vivem. E quando percebem a situação de que vivem, é que conseguem fazer estas interligações. Então é por isto que isto acontece. Isto é o racismo. Então é por isto que isto acontece e acaba por acontecer. Há uma questão que, sobretudo nas mulheres negras, a questão do racismo é muito... muito complexo no sentido da interseccionalidade quando falamos de raça e de sexo. Nesta questão disto. Na luta contra o racismo, o homem negro vai lá estar sempre. É muito difícil numa luta antirracista não termos os homens ao nosso lado, porque faz parte disto. E este tem a ver com algumas discussões a nível do feminismo, não é? Aconselho livros como Angela Davis, como a Bell Hooks, aconselho esta leitura. Porque na luta antirracista é difícil dissociar uma da outra. No que não quer dizer que muita desta luta antirracista, ou muito dos antirracistas, não perpetuam situações do patriarcado. E é nesta questão que às vezes o feminismo, ou os feminismos, como alguns que gostam de chamar, têm esta questão de não levar em conta estas situações destas mulheres. É também por isso que na questão do serviço doméstico temos muitos sindicatos, por exemplo, a questão do sindicato das mulheres do serviço doméstico foram incluídas dentro dos vigileiros e porteiros. Não é que isto não seja, mas é o que está por detrás enquanto princípio, não é? Elas não têm um sindicato exatamente num setor onde quase 90% são mulheres. 99% eu poderia dizer, mas pronto. Mas mais de 90% são mulheres. Não é? Mulheres que são pobres, mas mulheres que são negras, invisibilizadas grande parte do tempo, mas quando eu vou fazer uma luta, eu não posso dissociar esta questão de eu ser negra e ter uma luta antirracista em conjunto com um homem, porque o homem negro está neste balão. E é isto que às vezes torna-se estas problemáticas, como é que até próprio dentro do teatro do oprimido, nós temos que trabalhar isto. E que são princípios que acabam por emergir e que vamos percebendo nesta história, que isto acontece. E esta interseccionalidade, porque é frágil, porque ela é subjetiva, porque ela causa dores, porque existe também esta questão das dores, eu acho que no status quo que nós temos, são poucos os grupos feministas, racistas, antirracistas, agora disse mal, não é? Antirracistas, que às vezes não analisam nisto quando uma mulher negra fala e está numa sala e que estamos a falar disto, ela tem esta questão toda por detrás, porque é isto que faz com que também esteja. Dentro do teatro oprimido foi emergindo nos últimos anos a questão das Madalenas, não é? E a questão das Madalenas tem a ver com o espaço das mulheres poderem falar sem ter que ter os homens à volta quando se fala de teatro oprimido, que está relacionado com esta questão exatamente desta intersecção entre a classe, a raça e género, não é? Que é muito importante. Às vezes também dentro do feminismo esta questão da classe é muito importante, porque a classe média tem uma influência nas mudanças e nas transformações sociais, mas também é importante ver como é que a classe trabalhadora, a classe mais baixa, como é que ela faz parte da tomada de decisão quase em paridade com outra questão. E estes são os desafios que se lançam muitas vezes nesta questão. E a questão da representatividade. Também não quero que seja uma elite a representar os outros e as outras. O que eu quero é que realmente tenhamos exemplos expressos destas pessoas e que seja tão natural ver uma Beatriz Gomes como deputada, como ver a Ana não sei das quantas, como deputada, não é? E é neste sentido que está nestas intersecções, mas que também é necessário aprofundar. E a pergunta que eu faço às vezes é, nós não temos tempo, mas porquê que ainda não temos tempo a fazer sobre isto? E às vezes um bocadinho de teatro oprimido nestas organizações fazia sentido, sobretudo porque é que às vezes somos tão eu não quero utilizar a palavra sectorizados, mas às vezes parece que é isto, não é? Parece que as pessoas têm secções, não é? Secções de caixa. Ou eu sou feminista, ou eu sou antirracista, ou eu sou não sei o quê. E estas secções de caixas às vezes são muito difíceis, não é? De encaixar, porque elas são um bocadinho de tudo e de todos, não é? E eu tenho levantado estas questões, por exemplo, com os afrodescendentes, que são filhos de que nós podemos dizer são birraciais, não é? Um filho de um branco e de uma negra, não é? Ele vive nestas duas famílias. Isto está lá marcado, não é? E às vezes não falamos desta questão do colorismo, mas que também faz parte de todo um processo que aqui está. E estas opressões são opressões que foram criadas, desdobradas dentro do racismo, dentro do sexismo, dentro desta classe,
e é isto que também às vezes gostamos de levantar, não é? Anabela, estamos, enfim, chegarmos aqui ao nosso tempo. Resta-nos agradecer muito, enfim, também de forma como colocaste toda a informação, muito rica, muito plural, muito diversa. Ficamos também com este, enfim, desafio de dar continuidade a este cruzamento de um conjunto de dimensões identitárias e o quão também é desafiante, mas acima de tudo absolutamente fundamental quando estamos a falar de direitos humanos das pessoas e de todas as pessoas. E portanto gostaríamos muito de te agradecer. Não sei se tens alguma coisa a acrescentar. Eu também vou agradecer, agradecer esse convite e o palco, e gostava de lançar um desafio. Eu sei que isto é um podcast, mas quem sabe pensar um dia que seja mesmo que seja online e fazermos uma espécie de um teatro-fórum, exatamente trazendo esta visibilidade. É uma ideia, uma ideia. Ok, fica o desafio, acho que sim. Enfim, eu sou suspeito porque é uma metodologia que gosto particularmente, que tenho, enfim, uma breve experiência, de facto, mas acho que, na verdade, é uma metodologia, como enfim, podemos chamá-la, que pode ser muito profunda, de facto, e acho que podia ser um bom desafio para nós. Obrigada.